Uma vez eu estive doente, eu fui no médico, e o médico me perguntou o que eu fazia. E eu disse para ele que eu era pastora. E ele falou assim, muito bem, nós temos a mesma função, o médico me falou. Através da medicina, eu trago a cura para o corpo. E algumas vezes nem isso eu consigo. Mas você como pastora, através de Jesus, você traz a cura na alma. Meu nome é Vânia Lucileia Badega Martins e sou pastora da Igreja do Nazareno em Itajaí, Santa Catarina. Quando nós nos formamos, nós nos casamos. Depois desses primeiros 3 anos, o meu marido faleceu. Ele tinha na época 34 anos e ele morreu no 3º infarto. Foi o pior período da minha vida. Foi um tempo de muita tristeza. Para mim, a minha vida tinha acabado. Eu não sabia qual direção tomar. Depois da sua morte, eu voltei para o Rio de Janeiro. Então foi um período muito triste porque os filhos eram muito pequenos. Depois de 6 a 8 meses, o Senhor me falou na palavra que Ele traria consolo ao meu coração. E a partir daquele dia, Deus começou a colocar consolo no meu coração, né? E me fazer de novo ter alegria. E depois desse período de 1 ano e 8 meses mais ou menos, eu fui convidada a vir pastorear uma igreja em Itajaí, onde eu estou até hoje. Foi estranho porque eu pensava assim, que eu não serviria mais, porque eu estava muito machucada, que eu estava muito ferida e que eu precisava ser tratada. Como eu iria cuidar de pessoas com o coração daquele jeito? Então eu achava que eu não serviria para Deus, mas Deus não viu dessa forma. Quando eu assumi a igreja, eu entrei numa briga que nem eu mesma conhecia. Eu não sabia exatamente no que eu estava entrando. Essa foto foi a foto da minha posse, quando eu vim tomar conta da igreja de Itajaí. Na época eu era viúva quando eu vim. Tem muita gente, mas na verdade eu pensei que eu ia pastorear essas pessoas. Mas na verdade só tinha 3 pessoas para me pastorear. E eu vim para cá com meus filhos e eu sabia que a terra era muito difícil no sul. Então, os primeiros meses eu enfrentei muita oposição. Então, eu era acordada de madrugada, pessoas batendo na minha janela. Eu passei por questão da minha própria vida, da minha segurança. Então, eu enfrentei aqui problemas que eu não imaginava que eu fosse enfrentar. Mas quando eu vim para cá para pastorear, Deus me falou que Ele estava preparando um marido para mim. Então, aí o Nelson me pediu em casamento, porque ele estava extremamente apaixonado por mim. Então, ele veio trazer para o meu ministério o que eu precisava. E as coisas funcionam muito bem entre eu e ela. Temos uma harmonia muito boa. E ele tomou as minhas dores. E eu lembro assim que acho que foi o começo de uma nova história nesse sentido. Eu não estava mais sozinha. Todo evangelismo que a gente fazia, todo o trabalho que a gente fazia, independente da distância ou do tempo, nós fazíamos sob bicicleta. E a igreja começou a crescer. Hoje em dia, Deus fez com que o povo prosperasse. A igreja é o tesouro de Deus. O povo é o tesouro do Senhor. Então, se você cuida dessas ovelhas com o cuidado de Deus, dando palavra, dando o alimento necessário, adequado, eles vão crescer. Agora nós estamos tendo aula no nosso seminário. Essa matéria chama-se A História da Igreja. Nós temos hoje 13 alunos matriculados no nosso seminário. Então eu diria que nós temos hoje uma igreja que está preparada para um crescimento sólido. Eu fui a primeira mulher a ser ordenada no Rio de Janeiro. Se a mulher hoje não faz tudo que Deus projetou para a vida dela, infelizmente, porque nem todas têm coragem de romper com as barreiras. Então eu acho que em nada o Senhor nos fez menores do que os homens em relação ao ministério. A maior alegria do ministério é ver a transformação da vida das pessoas. Não tem recompensa maior. E ver pessoas sendo salvas. Esse é o propósito da igreja. Salvação de vidas. Você tem paz de dizer assim, graças a Deus, o propósito que Deus tinha tem sido cumprido, né? Não importa o preço que tenha sido pago. Valeu a pena.